você diz que essas coisas, esses cancelamentos estão dividindo as pessoas. Dividem entre as pessoas burras e as pessoas minimamente sensatas que percebem exatamente o que está acontecendo. Os números de internação estão desabando, os números de mortes estão desabando, os sintomas estão sendo rebaixados drasticamente pelo efeito de uma vacina que já alcançou 80% da população. Não tem nenhum tipo de razão para um tipo de medida de trancamento novamente de população da possibilidade de festas populares. O que estão fazendo, essas autoridades estão fazendo, como você vê no Rio de Janeiro, por exemplo, é trancar a possibilidade de carnaval de rua. Carnaval de rua era para pobre. Ou seja, os ricos vão continuar a ter o direito de ir em clubes, na Sapucaí, nos camarotes, pagos a altas somas de dinheiro, e os governantes oportunistas, tirânicos, que vão trancar a possibilidade de ascensão econômica, de ganhar dinheiro com festa, de se divertir, de liberar saúde mental com festa, vão exatamente novamente impor desnecessariamente medo à população, se utilizando de comitês pseudocientíficos que estão sob ordens de governos oportunistas que estão usando a tal da Omicron, que é uma cepa 70 vezes mais transmissível, mas 70 vezes mais leve. Ou seja, a possibilidade de disseminação do Omicron é até boa, porque eventualmente pode gerar um tipo de imunidade de rebanho que pode se somar a possibilidade de imunização coletiva que já tem, pela vacina que já tem, como mais uma vez eu digo, feito redução de mortes, redução de internações. Ou seja, é uma medida populista, demagógica, que não cede nenhum tipo de bem à população, ao contrário, coloca as benesses nos tiranos oportunistas que trancam a vida e a possibilidade de felicidade de ganhar dinheiro da população e depois dizem mentirosamente que estavam salvando vidas. Não me admiraria nada se houver um acréscimo de contágio, que a vacina não contém o contágio, mas a cepa é muito mais leve, como eu já digo, e depois, com essa prerrogativa, vão tentar trancar tudo de novo em cima de medo. Isso não é ciência. Isso é oportunismo político, pseudocientífico, para derrubar o governo Bolsonaro, para fazer proselitismo político, para espantar a população, para angariar voto e popularidade em cima de medo, insegurança e desespero na população. Fábio Piperno, Adrilles chama de burro quem defende o cancelamento do carnaval de rua. Você concorda com ele ou não? De forma alguma. Essa é uma medida responsável, até porque é claro que a Omicron é uma cepa que não tem o mesmo nível de letalidade das anteriores, mas as anteriores também continuam circulando. E outra coisa, ela contamina muito mais, ela se espalha muito mais rapidamente. O que isso significa? Se não há, evidentemente, o mesmo risco de letalidade, de mortes que a gente viu aí há coisa de alguns meses atrás, é também fato de que essas novas infecções continuam sim levando pessoas a hospitais. Por exemplo, em Curitiba, a gente já vê níveis alarmantes aí de preenchimento de vagas em hospitais e no serviço de saúde. Em Belo Horizonte a mesma coisa, em Salvador esse índice é crescente, aqui em São Paulo também. E além disso, Daniel, qual o outro efeito colateral em relação a isso? É o fato de que você vai tirar exatamente por conta de contaminação profissionais da saúde de circulação, pessoas que poderiam estar atendendo a outras doenças, outras pessoas, porque o mundo moderno, ele não sofre apenas com a Covid. São muitas as moléstias, são muitos os problemas e essas pessoas têm que continuar bravamente prestando o seu atendimento. Pera lá que eu não terminei. Ah, não? Então, até porque o senhor falou 4 minutos. Então, eu quero dizer o seguinte, assim de uma irresponsabilidade total mandar as pessoas para a rua agora. O Adrilles é responsável? Não, o Adrilles não é responsável. O Adrilles tem pontos de vista que a gente pode, enfim, concordar ou não. Nesse caso eu discordo. É uma forma de encarar essa questão, mas eu acho que esse problema da Covid não pode ser tratado levando em conta apenas os individualismos. É sim um problema coletivo, é um problema coletivo da mais alta gravidade, é uma pandemia que não terminou, ela pode ter diminuído, não sei se está no fim, a gente não é cientista, não se pode dizer que é uma pandemia que esteja no fim, se há 2.400.000 pessoas contaminadas no mundo em um único dia. Então,
quem somos Piper, nós para dizer que esse negócio está no fim? Presta Não atenção. está no fim, não. Piper, E uma tá, outra sim, coisa, deixa esse e homem uma no cu. outra coisa, e uma outra coisa. No caso dessas festas populares canceladas, é bem verdade, sim, que o comércio deixa de faturar, a indústria do carnaval também, mas certamente isso vai gerar alívio ao sistema de saúde, que também é muito caro. A saúde é muito cara para o poder público e para as empresas privadas. E, portanto, as pessoas agora, longe desse esfrega que você quer ver na rua, eu acho que o sistema de saúde pode ter algum tipo de alívio. Há shows, há bares, há espetáculos, há festas de rua, há cantoras, cantores dando shows, espetáculos, há só relfa. Existem aglomerações a cada esquina hoje no Brasil. Não há cuidado nenhum. Você estabelecer a proibição de festejos de carnavalescos de rua é simplesmente uma sinalização de virtude. Uma vez que, disseminado o vídeo em aglomerações que já existem por todo o país, a vacina não consegue cobrir ou coibir, na verdade, a disseminação, mas minorar os sintomas, o que ela tem feito. Os índices de internação ainda estão em níveis completamente seguros. Agora, essa sinalização de virtude hipócrita, de colocar, por exemplo, festejos de rua lá em Interlagos, como que é o prefeito de São Paulo, é completamente patética. Primeiro, você não tem jeito de controlar com passaporte vacinal 5 milhões de pessoas, centenas de milhares de pessoas em Interlagos ou em qualquer outro lugar. Segundo, é hipócrita e burguesa, porque carnavais, shows, espetáculos, a Marquês de Sapucaí vão estar cheios de pessoas que são endinheiradas, têm dinheiro e condições para aglomerar, ao contrário do pobre que não pode. Aliás, o próprio prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, dia sim, outro também, é visto em aglomerações, em festejos, enchendo a cara, cheio de gente ao lado. O que ele quer, populisticamente, demagogicamente, é fazer com que você, pobre trabalhador, não festeje, fique com medo, enquanto ele e suas parcerias burguesas lucram com a bobagem do povo de acreditar nesses políticos que estão colocando medidas autoritárias, populistas, demagógicas de impor desespero e medo da população, enquanto eles e seus amigos riquinhos vão sambar o carnaval em cima da cara do povo brasileiro. Eu quero dizer o seguinte, né? Antes de se pensar em sambar o carnaval, é preciso que a gente, então, estabeleça alguns parâmetros. Mas é só para pobre, não. Pelo amor de Deus. Não é isso, não é isso. Não é só para pobre, não. É para pobre. Até porque rico também vai pro carnaval de rua. Aliás, os bloquinhos lá de Vila Madalena, pelo amor de Deus. Mas o Piperno, o Adriles disse que o cancelamento iria prejudicar somente as pessoas menos abastadas. Claro. As pessoas com dinheiro poderiam curtir o carnaval em camarotes, bares e discotecas. Qual é a sua avaliação? Vai pro camarote, Primeiro que os camarotes, esses bailes e tal, eles devem ter restrições. Segundo, você não pode comparar um baile que receba 300 pessoas, 500 pessoas, com uma multidão que se aglomera, que se agarra, um sobe no outro, aquela confusão toda na rua. Não, é muito diferente. E até porque essa multidão é incontrolável. Os pequenos grupos aí que eventualmente frequentem clubes, bailes e tal, isso você pode impor restrições. Agora, eu concordo com você que, por exemplo, quando o prefeito pensa em transferir para Interlagos, é óbvio que ele está agindo demagogicamente, porque ele está só transferindo geograficamente o problema. Se tirar das ruas, se tirar de Vila Madalena ou aqui da Augusta, do centro da cidade, e jogar tudo no mesmo lugar que receba 1, 2 milhões de pessoas, é óbvio que isso é apenas transferência do principal foco do vírus, dos focos aí de transmissão. Então, é claro que isso não vai resolver coisa nenhuma. Quando o prefeito Eduardo Paes acena com a possibilidade de se permitir todo o desfile na Sapucaí, desfile de escola de samba, com arquibancada lotada, é claro que também está agindo demagogicamente a serviço que ele está fazendo lá. Não estou concordando com você em absolutamente nada. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa. Não, eu não terminei ainda. Eu não terminei ainda. Até porque isso que você está dizendo, ele não é algo que confrontado com a realidade não se mostra correto. Porque, como eu disse antes, os ricos, todo mundo, ricos, pobres, todo mundo se mistura nessa coisa de blocos e tal. Agora, quando você leva para Sapucaí... É só rico que vai, Piperno. Pelo amor de Deus, você tem dinheiro para ir para Sapucaí? Eu não terminei, porque a minha ideia em relação a isso é exatamente o seguinte: por que então não se faz um desfile, que é um evento exportação, transmitido pela televisão, transmitido por internet, sem
público na arquibancada. Pelo amor de Deus. É isso que eu queria ver. Você quer um carnaval austero, sem público, sem desfile, sem mulata, sem gente, sem povo? Pelo amor de Deus, Piperno. Não é o momento. Não é o momento de se jogar, de se atirar a população na rua. Não é atirar a população lá. Você está tirando a população. O apetite do vírus e tal. O senhor falou o dobro. Senhores, a nossa audiência precisa entender. Você só está tirando, meu caro Fábio Piperno, a população pobre da rua. Primeiro, medida restritiva de quê? Você vai exigir passaporte de vacinação? Já falei, Piperno, 80% da população está devidamente vacinada. Os conselhos científicos já diziam, 70% é o suficiente para uma imunidade coletiva. E essa imunidade coletiva se dá exatamente na redução drástica de internações, de mortes, de efeitos mais graves. A Omicron pode furar o bloqueio da vacina, mas ela é uma cepa menos letal. A Covid se transforma numa gripezinha através do Omicron. Não tem que ter medo. O que a gente tem que ter medo é de governos tirânicos, de governos demagógicos, populistas, que eventualmente espalham o desespero da população, não deixam o pobre sambar, não deixam o pobre ter o carnaval de rua, não deixam o pobre ganhar seu devido dinheiro com a diversão provocada pelos carnavais de rua e só deixar na Sapucaí, em clubes, em bares, em mansões festivas, em que pessoas ricas como o Eduardo Paes, vão cair no samba e gargalhar em cima da miséria do brasileiro que foi tolhido da possibilidade de se divertir no carnaval. É isso que está acontecendo.